Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Pacheco, eu sou professor de matemática do projeto integral, do Laboratório de Matemática do Colégio São Pedro, São Paulo. Bem, nós vamos dar início ao conteúdo do quarto ano, tá? Com a geometria e vamos trabalhar aí as questões de retas paralelas e retas perpendiculares. Então, vamos lá aos conceitos. Então, esse é o nosso plano, de estudo tutorado, do quarto ano, do integral, primeiro volume. O plano, aí nós pegamos aqui, o nosso currículo aqui de matemática e nós temos os objetos de conhecimento, e as habilidades. Tá? O nosso tema vai ser geometria. Então, o que são retas paralelas? Tá? Retas paralelas e perpendiculares. Retas paralelas são retas em um plano que estão sempre à mesma distância uma da outra. Tá? Então, se eu tenho duas retas que a distância de um ponto ao outro for maior ou menor do que um ponto de um outro, de uma outra parte dessa reta, então aí elas não são perpendiculares. A gente vai mostrar alguns exemplos aí ao longo da aula, tá bom? Então, olha só. E outro detalhe. As retas paralelas, elas nunca se cruzam, tá? Ah, professor, mas onde que a gente vai precisar saber disso, de retas paralelas, né? Nossa, onde que eu vou usar isso na minha vida, né? Então, vamos ver. Então, olha só. Primeiro exemplo. São essas duas retas, elas são paralelas, elas não se cruzam. Tá? Tem um outro detalhe também que a gente vai falar mais para frente, tá? Para que elas sejam paralelas. Então, olha só. Um exemplo é a faixa de pedestre, que a gente usa. Tem o costume aí de ver. Outra parte são essas faixas contínuas, de trânsito na rua, também são faixas paralelas. São retas paralelas, O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são aquelas que se cruzam, só que ela precisa ter um ângulo de 90 graus, tá? Porque não é toda reta que se cruza, duas retas vão se cruzar e elas vão formar 90 graus, tá? Ah, professor, mas onde que eu vejo isso na minha casa? Olha, se você pegar a parede da sua casa com a laje da sua casa, ou o encontro de uma parede com outra, o ideal que seja, perpendicular, o certo, Pode ser que aí o pedreiro ou o design da casa seja diferente, mas o ideal seria mesmo ser perpendiculares. Outro exemplo também fácil que a gente vê são as caixas de papelão, Ali o encontro, as tampas dela, o encontro com uma com a outra, um lado da caixa com o outro, eles são perpendiculares, aquelas que se cruzam. Então, eu tenho as partes, os dois lados, elas vão ser paralelas, e as que se cruzam, elas vão ser perpendiculares. Joia? Então, olha só. Elas têm que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso aí é um exemplo de duas retas perpendiculares. Joia? Outro exemplo, ó, um crucifixo, Já viu? Imagina se o crucifixo ele estiver assim, ó, e estiver meio torto, Aí vira um X, Aí não é mais um crucifixo, é uma outra figura. Então, olha só esse exemplo. A gente tem aí, um telhado de madeira, Então, nós podemos ver que esses troncos, de suporte ali, olha, eles são paralelos, Nós temos um outro aqui, olha, que vai fazer, o levantamento vai dividir ali o telhado em duas partes, que a gente chama esse tipo de telhado de duas águas, porque ele vai jogar a água para um lado e para o outro,
Se ele fosse tivesse uma inclinação só, chamaria uma água, mas nesse caso ele joga água para dois lados, duas partes. Então é um telhado de duas águas, tá? Então esse vermelho aí, olha, ela é perpendicular, tá? A esse outro tronco aí, tá com a seta preta. Já? Outra necessidade que a gente precisa saber, quem já não ouviu falar assim, você sabe qual que é o nome daquela rua? Sabe onde que? Ela é paralela a essa, né? O que seria paralela a essa, né? Então, olha só, nós temos aqui no nosso mapa de Belo Horizonte, bem lá no centro, né? Coloquei ali na Praça 7. Então, olha só, eu tenho ali a Avenida Paraná e ela é paralela à Rua Curitiba, né? E a gente pode ver outras que elas são também paralelas, né? Por exemplo, a Paraná, do seu lado esquerdo aí, olha, ela vai ser paralela também à Rua dos Guaranis. Já? E é interessante que no mapa de Belo Horizonte, as ruas paralelas têm nome de estado, tá? E as que cortam a elas têm nome de tribos indígenas. Já? Olha só, aqui corta, né? Aqui vai cortar a Curitiba, Paraná, ó, tem Rua dos Tamoios, né? Tá vendo? Rua dos Caetés. Então sempre vai ser nome de tribos indígenas. Olha que legal, né? Só uma informação, uma curiosidadezinha só. Então, olha só, nós temos aqui as duas avenidas principais do centro de Belo Horizonte, que é a Avenida Afonso Pena, e ela é perpendicular à Avenida Amazonas, né? Elas se cruzam aí, ó, formando um ângulo de 90 graus lá. Então, quer dizer que a Praça 7, né, ali o pirulito, ele forma, né, o meu ponto de interseção entre as duas avenidas, que é o meu ponto ali, que vai formar uns 90 graus entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Amazonas. Legal, né? Como que é feito a geometria, a distribuição aí da cidade, né? O mapeamento. Então, olha só, no PET, você tem essa atividadezinha, tá joia? Eu vou sugerir umas outras atividadezinhas, porque eu achei muito pouquinho. Olha só, atividade 2. Agora que você já sabe o que são retas paralelas e perpendiculares, responda as questões abaixo, de acordo com o croquis. Abaixo, tá? O que é um croquis? É um desenho, tá? É um desenho. Um rascunhozinho, tá? É um rascunho. E aí você vai pintar de azul as ruas paralelas entre elas e pinte de verde as ruas perpendiculares. Tá joia? Então, tá aí a sua atividade. Você vai estar lá no seu PET lá, se você, né, conseguir imprimir para você fazer. Se você não conseguir imprimir, faça o desenho no seu caderno, tá? Copie essas anotações, essas informações e passe ali para o seu caderno. Tá joia? Então vamos. Olha só que legal, né? Nesse tempo aí, o que mais a gente vê é o quê? Pipa, né? Papagaio, né? Tá ventando muito, o pessoal gosta muito de pipa. Então eu peguei essa foto, né? Imagina, né? Os meninos aí e as meninas que gostam de soltar papagaio, né? De forma responsável, né? Sem cerol, né? Porque o cerol ele pode matar os motociclistas, né? Pode fechar curta aí na rede elétrica, né? A gente pode brincar. Eu adoro soltar papagaio, eu e minha menina, mas de forma responsável. Mas a gente nessa pandemia nem pode sair de casa, né? Mas o pessoal tá aí, soltando papagaio que eu tô vendo. Então, olha só, essa pipa, eu consigo observar retas paralelas nela e retas perpendiculares? Então, olha só, essas duas varetas, elas são o quê? Vou falar não. Você já sabe, né? E essa outra amarela aqui, cortando as duas pretas.
Aparentemente, tá? Elas são o quê? Então, fica aí a resposta. E aí você vai anotar no seu caderno também e vai apresentar para o seu professor ou vai tirar dúvida com a gente. Tá joia? Então, esse é o início da nossa aula. Somente a apresentação. Tá joia? Ó, vou estar aí colocando obrigado e bons estudos, mas a gente vai continuar. Então, olha só. Vamos voltar na questão. Deixa eu só fechar aqui. Consegui. Vamos brincar aqui com uma coisa, tá? Só para reforçar os conceitos, tá joia? Olha só, eu vou aqui, esse é um programa GeoGebra, tá? Ele pode ser baixado no celular, ele é gratuito, não precisa de internet para brincar com ele, para usar, pode ser feito abrir também no computador online, tá? Mas se quiser, então olha só, eu vou pegar aqui um segmento, tá? Vim aqui e fiz um segmento. Vou pegar um outro segmento e vou pegar aqui, ó. Colocar nesse ponto aqui e nesse ponto. Tá joia? Então, agora eu vou verificar se esses segmentos são paralelos. Tá? Como que eu faço isso? Vou pegar um outro segmento. Olha, aqui está o 2, até o 6, 4, né? Então, todos têm que ter o quê? 4. Né? 1, 2, 3, 4. Todos têm que ter 4 unidades de medida, nesse caso aqui. Tá? Então, vou passar um aqui. Ó. Esse tem 4. Vamos ver. Depois a gente vai ver se ele tem 4 mesmo. Tá? Esse aqui. E esse aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos aproveitar e pensar. Esse segmento, ele é perpendicular a esses dois segmentos? Eles são? O que fala em perpendicularidade? Ele fala o quê? Ele tem que formar um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, vou pegar aqui o meu ângulo e vou verificar se ele tem 90 graus. Peraí só. Opa, esse segmento aqui, né, que é o H, ele é perpendicular ao meu outro segmento, né? Aqui, esse aqui é o meu segmento F, ó, tá? Vamos verificar, só que eu tenho que olhar os dois pontos, né? Eu não simplesmente posso vir aqui e olhar. Vamos ver aqui, ó. Opa, os dois lados têm que dar 90 graus. Tá? Então, eu sei que esse ângulo H, ele é perpendicular aos meus segmentos, aos meus dois outros segmentos. Vamos ver qual que é a medida dele. Aqui a gente contou o quê? 1, 2, 3, 4, né? Vamos ver se ele tem 4. Tem 4, né? Vamos ver se esse segmento tem 4. Vamos ver. 4, né? Ó. Vamos ver aqui. Opa, 4, né?
Esse aqui também tem 4. E esse aqui também tem 4. Beleza. Então, olha só, eles têm a mesma medida, não tem? Então, eu posso afirmar que eles são perpendiculares? Ah, professor, ele não tem a mesma medida do primeiro? Se o primeiro deu 90, 90, os outros têm a mesma medida, então eles sim são perpendiculares. Mas vamos verificar, né? Vamos olhar aqui, olha. Um ângulo, ele tem que ter o quê? Qual que é o grau? 90 graus, né? Então, ó, vou marcar aqui. Opa, 90. 90. Então, esse segmento também é perpendicular aos dois outros. E esse aqui? Vamos ver aqui, ó. Opa, 90. Né? E vamos ver esse aqui. 90 também. Né? Ah, pessoal, mas o que eu queria era trazer ele um pouquinho para cá. Ó. Olha só. Se ele ficasse assim, tá vendo que a unidade de medida é a mesma? Deu o mesmo, não deu? Eu poderia afirmar somente pela unidade de medida aqui? Não. Porque o computador ele faz a gente chama de erro de arredondamento. Tá? Então, ele arredondou ali para 4. Mas olha só o ângulo. O ângulo aqui ele é diferente. Tá? Então, essa reta aqui, esse segmento aqui, ele não é perpendicular a nenhum dos outros dois. Ah, professor, mas está muito pertinho, muito pouquinho. Não importa. Não é. Matematicamente, não é. Tá joia? Então, fica ligado. Então, para que uma reta seja perpendicular à outra, esse segmento ele tem que ter 90 graus. Elas têm que se cruzar com 90 graus. Beleza? E se eu pegar, por exemplo, um outro segmento aqui, ó. Um outro segmento aqui. Vou colocar aqui, ó. Né? E vou traçar uma reta perpendicular. Aqui eu já tenho, ó, a reta perpendicular a essa, ó. Pronto. Né? Essa reta aqui grandona é perpendicular a esse segmento AB. Esse é o segmento CD, ele é perpendicular à minha reta? Já dá para ver que não, né? Vamos colocar um ponto aqui para a gente montar o ângulo. Ó. É um ângulo de 87. Tá joia? Então é isso aí. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês seria, fica até de dica, né? Para que vocês possam se divertir aí com esse conteúdo, tá? Nós temos você pode entrar aí no seu celular ou pelo computador, você vai digitar lá no Google IXL matemática. Ó, matemática. Já e vai abrir aqui, ó, ixl.com, práticas de matemática. O meu já está até clicado aqui, né? Porque eu já acessei aí. Você vai clicar nele, vai abrir a página e você vai vir aqui, ó, lá no 4º ano. Já é o seu ano. E aqui tem vários jogos, várias brincadeiras, tá joia? E nós vamos entrar no atividade 8, tá? Que é do nosso conteúdo. Você vai clicar e aqui nós temos um joguinho, né? Olha só que legal. Aí fala aqui, ó, aqui tem
as questões respondidas, o tempo que você precisou e a pontuação, né? Ó, essas linhas são interseção. Ah, professor, mas o que é interseção? Você não falou. É as que se cruzam, né? Elas se cruzam, ela tem uma interseção. Elas estão se cruzando? Eu acho que não. Vamos ver. Aí eu vou enviar, ó. Ó, acertei, hein? Essas linhas são perpendiculares? O que vocês acham? Para ser perpendicular, precisa de formar qual que é o grau? O ângulo? 90 graus, né? Ali parece ter 90 graus. Parece não, né? Eu acho que não. Ó, sou brilhante, hein? Que nem minha careca, ó. Essas linhas são paralelas? Não, paralela não se cruza, né? Ai, que burro ele. Muito bem. Essas linhas são paralelas? São, né? Elas, aparentemente elas não se cruzam, né? Então, sim. Olha só a minha pontuação, hein? Essas linhas são interseção? São. Elas estão se cruzando. Ó, vamos ver se eu tiro 100 pontos. Essas linhas são perpendiculares? Perpendicular. Aqui forma 90 graus? Ah, eu acho que sim. Olha só, essas linhas são interseção? Não, para interseção ela precisa se cruzar, não é? Ó. Nossa, já ganhei, ó, 2 medalhas. Preciso fazer uma pausa. Não, eu quero mais. Tá vendo que legal? E aí tem essa dica desse joguinho para vocês. Tá joia? É isso aí. Fica a dica aí. E bons estudos. Muito obrigado. E vou preparar uma nova aula, uma próxima aula para vocês. E contem conosco, né? Com toda a equipe aí da coordenação pedagógica, com a Sandra, nossa coordenadora, com a direção. Tá joia? Estamos aí à disposição para que possamos aí proporcionar da melhor forma possível o aprendizado para as nossas crianças. Tá joia? Gostaria da participação de todos. Você que está vendo, se você gostou, não precisa dar like, tá? Mas avisa o seu colega, tá? Avisa o seu colega que está tendo uma aula e tudo, o que você achou, né? O que a gente pode estar melhorando aí. Já é? Muito obrigado e até mais a próxima aula.